E depois de um tempão, vim apresentar a vocês a quarta parte dessa obra sensacional, e eu espero mesmo que vocês gostem, hein? Peço humildemente também a quem ainda não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo e a gente chegar então à nossa meta de 40 mil inscritos. E caso gostem e quiserem uma continuação, comentem aí, e é claro, mete bala no like. Ouvir aquilo é um baque para Shen, afinal ele nunca nem sequer tinha pensado que Xiao pudesse realmente ter sentimentos sinceros por ele, mas realmente dava pra ver o quanto ele estava magoado com isso. Mais tarde, nosso querido Prota liga para a casa da família Xiao e conversa com o pai dela, dizendo que era Han Sheng, mas que estava à procura de Hong Liu. E vendo que sua filha apenas entrou dentro do quarto e trancou a porta sem dizer sequer um A, o pai da garota já sabia de cara que ela realmente não estava nada bem mesmo. Então apenas responde que ela estava descansando e que ele deveria tentar ligar pela manhã. Nosso Prota, sem responder nada, simplesmente nada, desliga o telefone muito mal, sentindo como se a culpa tomasse conta de toda sua mente, fazendo com que ele se sentisse pior do que Hong Liu. Mas insistente que só a pompa, o nosso Prota liga novamente no dia seguinte para tentar conversar com a garota, pois queria muito conversar com ela e explicar que na verdade tudo aquilo não passou de um mal entendido. Eu não tanquei a tradução do barulho do telefone, cara. Assim que o nosso Prota liga, já diz bom dia ao tio Xiao, pedindo para que o mesmo então colocasse Hong Liu ao telefone para conversar com ele. Porém, o pai da garota apenas responde que ela estava fora e que não poderia falar agora. Novamente ele liga e o pai da garota corre atender novamente, perguntando à pessoa no telefone quem é e o que a mesma estava procurando. O cara tá aparecendo no banco cobrando eu, cara, liga toda hora. Mas assim que ele atende era Shen Han Sheng novamente dizendo que ainda está à procura de Hong Liu. Porém o senhor responde que ela ainda não tinha voltado e que ele deveria ligar pela noite. O cara ainda pede pra ele ligar de novo, cara. Shen, com uma completa cara de bunda, responde apenas que isso não seria necessário. Ele só precisava avisar a garota que ele iria voltar para a escola hoje, então poderiam se encontrar por lá. Ouvir isso deixa o tio Xiao surpreso, que no mesmo momento abafa o microfone no telefone, dizendo à sua filha que Shen iria voltar para a escola hoje. Isso chama a atenção da garota. Porém ela simplesmente abaixa a cabeça muito triste. O seu pai, em meio a toda aquela situação, diz para perguntar à sua garotinha o porquê ela estava relutando tanto contra isso na real. Porém a garota fica muito entristecida e não diz absolutamente nada, com uma cara de desânimo. E o seu pai logo diz para dizer que os adolescentes realmente não têm jeito, são muito complicados. O tio Xiao logo diz à sua filhinha que a mãe dela estava voltando para casa e definitivamente quando vir ela naquele estado ali toda triste, iria ficar fazendo várias perguntas também para a mesma. Porém a garota ignora tudo isso por completo que o seu pai havia dito e simplesmente se levanta do sofá dizendo que na real ela só precisava mesmo de uma boa ducha. Mas assim que ela se levanta para ir em direção ao banheiro, o pai dela simplesmente pergunta se ela e Shen Han Sheng estavam se apaixonando um pelo outro. Só agora que ele percebeu? Ao ouvir isso, a garota, literalmente mais rápido do que o Flash, grita ao seu pai que ela não ama ele nem agora e nem antes e nem nunca mesmo. Cara, a menina pistolou de uma hora para outra. Enquanto o nosso querido Prota arrumava sua bolsa para ir ao colégio, sua mãe, emocionada, dizia que nunca teve uma vida boa desde que se casou com a família Shen. E quando finalmente teve seu filho, ele acabou se tornando um bastardo sem coração. Que isso, cara, tá magoando a própria mãe? Porém, o projetinho de babaca, simplesmente enquanto ainda arrumava suas coisas, diz para responder a sua velha que agora ele é o presidente de classe e realmente não tem tempo pra esse tipo de coisa. Antes que o nosso Prota se retirasse dali, a mãe do mesmo entrega a ele uma quantia boa de grana, dizendo para que ele pegasse aquilo. Porém, no mesmo momento ele rebate dizendo que ele não precisa nem um pouco de dinheiro. Surpresa, a mãe dele o pergunta por que ele não precisa, já que não pode ter falta de dinheiro depois de um mês de escola. Mas o Prota responde que ganhou 2.500 pila em outro lugar, então não faltava dinheiro mesmo pra ele. Ele se retira dizendo tchau aos seus pais que ficam olhando ele sair, sem nem entender o que estava se passando na vida do filho deles. Porém, o mesmo ainda brinca dizendo pra eles se cuidarem e não ficarem de briguinhas. Porém, assim que ele sai, a sua mãe corre perguntar ao velho Shen se eles na verdade não estavam velhos demais. E sem entender nada, o senhor pergunta ela por que ela estava dizendo isso. Ela então diz para dizer que sente que Han Sheng não precisa mais dele, e que nem sequer precisa do dinheiro deles. Também não fala nada das coisas dele, pois na real parece mesmo que ele tem o seu próprio mundo. O pai do garoto, vendo toda a tristeza no rosto de sua amada, diz que isso até que é bom. Pelo menos assim, eles não precisavam tanto se preocupar com o garoto. Porém, ela grita dizendo que isso não é nada bom. Irritada, ela pergunta se ele tem algum amigo no trabalho que tenha a filha certa e que queira que ela se case assim que terminar a faculdade. Parece que ela definiu literalmente a Xiao Hong Liu, pô. De primeira mão, o velho Shen não responde absolutamente nada, mas depois de pensar um tempinho, ele responde que talvez ele conheça alguém com essas qualificações exatas que ela disse. Na mesma hora, vem a lembrança sobre aquele dia que ele viu seu filho saindo com a filha daquele policial e que eles estavam se divertindo muito comendo espetinhos na rua. Passado algum tempo, simplesmente uma chuva muito sinistra tomou conta de todo o céu naquela manhã. E o Prota reclama que começou a chover assim que ele voltou para a escola e que isso na verdade é muito azar mesmo. Logo uma garota espera a chuva passar debaixo da cobertura de um estabelecimento e ao ver o Prota, rapidamente ela fica se perguntando por que carambas aquele garoto estava ali agora. Ao vê-lo, ela já fica completamente assustada, pois se lembra do dia em que ele mordeu sem pedir o bolinho de arroz dela, deixando a mesma completamente envergonhada no meio de todos. Logo, nosso querido Prota, em meio a toda aquela chuva, também observa a garota parada ali, mas quando ela o vê, sai andando desesperada, quase que correndo para simplesmente não ter nenhum contato com ele. O Prota então diz para dizer a ela que ele realmente não vai morder ela, e ele só quer entender o porquê ela sempre que vê ele foge, do nada. E a garota com vergonha diz que não era nada disso que ele estava pensando. No mesmo instante, Shen Han Sheng acha aquilo muito ridículo, mas fala para a garota envergonhada que definitivamente ele não quer comer sozinho hoje à noite, então gostaria da companhia dela junto dele. Ele se aproxima mais ainda dela, perguntando se ela iria querer ou não jantar junto com ele, mas a garota sem dizer nada apenas olha para ele com um olhar muito envergonhado. Shen então diz que eles eram parceiros e também devem se ajudar, pois agora ele está tendo um dia muito ruim.
ruim. Então ela poderia, por favor, pagar o jantar pra ele. Que maluco folgado, mano, sai fora. Quando a garotinha ouve isso, ela logo reflete que ele tem um ponto enorme e afinal ele está muito certo no que está dizendo. Logo, ela pergunta para o Proto o que é que o mesmo queria jantar afinal de contas. Ele então diz que eles recentemente adicionaram um novo guisado na segunda cafeteria e eles poderiam ir até lá. Mas quando a garota pergunta o preço, rapidamente se assusta, pois era cerca de 50 yuans. A garota então diz que antes queria ir até o dormitório dela e pergunta ao Prota se ele poderia esperar um pouquinho. E o nosso cavaleiro responde que sim, ela só não podia demorar muito, pois ele estava debaixo de chuva. Logo ela volta na chuva sem o seu guarda-chuva e o Prota pergunta por quê. Mas ela responde que o seu companheiro de quarto foi ao mercado, então ela emprestou. Que boazinha, mano, tadinha. O nosso Prota tem a mesma reação que eu, e ao ouvir sobre isso, a bondade da garota, então na hora ele dispara perguntar a si mesmo se a mesmo não estava precisando também do guarda-chuva. Ela responde que não tinha problema, pois estavam na escola, mas o Prota fica refletindo se ela era muito fofa ou na real ela era muito estúpida para fazer uma coisa dessas. Enquanto eles caminhavam sobre o guarda-chuva para irem direto à cafeteria, a garota fica resmungando com o Prota que o mesmo andava realmente muito rápido e que talvez ele poderia ir um pouco devagar para ela não ficar para trás e tomar chuva. Já na cafeteria, antes deles comerem, eles vão pagar a conta e o cara já começa a fazer uma lista de tudo que eles pegariam e termina dizendo que o total foi de 53 yuans. Mano, esse Prota come mais que o Goku, velho. Meio triste, ela entrega o dinheiro para o vendedor dizendo que ali estavam 53. E na hora o cara responde que já iria pegar e ela poderia pegar então um lugar para se acomodar junto com seu amigo. Ao ver que a garota tava meio triste ou emburrada, Shen Hansheng tenta puxar assunto com ela, perguntando a mesma se ela voltou até o dormitório para pegar dinheiro na verdade. Eu acho que ela foi a vender o guarda-chuva, cara. Porém a garota caladona como sempre, simplesmente olha para a cara do Prota e não diz nada para o mesmo, deixando ele um tanto quanto surpreso na real. Enquanto eles comiam, o nosso Prota observa que ela não tava comendo muito, não tanto quanto ele, e diz para perguntar a mesma se ela não tinha fome para não comer nada. Mas novamente a coitada da garota não responde nada e logo o nosso Prota saca que na real tem algo de errado para ela estar tão triste e preocupada dessa maneira que ela estava. Logo Shen diz a ela que este guisado que ela acabou pagando com dinheiro de algumas contas e isso estava na cara. Porém, o que é que ela iria fazer agora? Eu daria um tapão na cara dele depois dessa pergunta. Extremamente preocupada, a coitada da garota responde ao Prota que na verdade ela ainda tinha 100 yuans guardados e queria pegá-los quando limpasse as estantes da biblioteca. E também poderia trabalhar meio período na cafeteria para conseguir uma boa grana. Ainda perturbado, o Prota pergunta se então agora ela iria culpá-lo por ter gasto as economias da mesma. E a garota envergonhada simplesmente balança a cabeça rapidamente dizendo que não, de jeito maneira. Mas com mais uma pergunta no pente, ele quebra a coitada perguntando de vez, então por que carambas ela não era namorada do mesmo afinal de contas? Cara, parece o Jorge curioso, fica perguntando tudo o tempo todo. Quando a garota ouve isso, ela tava torcendo para que tudo isso não passasse apenas de um sonho ruim, porém não é bem assim. Muito em choque, ela acaba derrubando a sua tigela de papá. Falando nisso, vocês já paparam? Vendo essa reação meio agitada da garota, o nosso Prota também fica meio assustado e não diz nada, apenas fica olhando pra ela com uma cara de quem tá devendo. Muito envergonhada e gaguejando, a coitada diz que só comeu alguns vegetais que não estavam bons e por isso jogou a tigela no chão, mas pergunta se eles então poderiam não falar sobre esse tipo de coisa mais. Sem graça, Shen Hansheng responde que eles poderiam sim falar sobre outras coisas enquanto reflete que ela não precisava ter reagido dessa maneira por causa de uma simples pergunta. Ele ainda tenta puxar assunto com ela, dizendo que gostava muito de ser razoável e que definitivamente forçar as pessoas a fazerem coisas pra eles não estava no caráter do mesmo. A garota começa a se lembrar de que quando sua amiga disse que a maioria dos estudantes ignora Shen Hansheng, porém ele é o presidente de classe e o vice do departamento de assuntos externos, e ela não poderia mesmo deixar de ajudá-lo. A garota ainda disse que Hansheng parecia estar muito interessado em Oshu, e que se ela não quisesse acabar apaixonada por ele no futuro, então deveria evitar ao máximo de estar perto do mesmo tendo contato com ele. Rapidamente a garota começa a se levantar dizendo que já estava de saída, e o Prota percebe que ela já estava muito incomodada. Então ele se levanta dizendo que também estava cheio demais. O Prota então diz que a segunda cafeteria fica perto do dormitório dos meninos, por isso ele poderia deixar o guarda-chuva dele para com ela. Que atitude de Sigma, hein, rapaziada? Enquanto ele se retirava da cafeteria, o Prota ainda diz pra ela que a mesma deveria prestar mais atenção quando estivesse saindo de um lugar, para que assim ela não esquecesse mais as coisas em cima da mesa do estabelecimento. De primeira mão, assim que a garota ouve isso, ela não entende nada do que estava querendo dizer, mas ao olhar para a mesa ela percebe alguma coisa que chama muito a sua atenção. Havia um envelope todo lacrado em cima da mesa e na hora a coitada pega o mesmo dizendo ao Prota, dizendo não, gritando mesmo que aquilo ali não era dela. Na manhã seguinte, depois de tudo isso, o Prota vai visitar o Sr. Gu, dizendo ao mesmo que trouxe uma comida especial de sua cidade natal para dar à filha dele e à mãe dela também. Gu, todo amigável, diz ao Prota que foi muito gentil da parte dele procurar pela sua filha na escola da última vez, e por isso dessa vez queriam que ele almoçasse junto com eles, e Shen agradece na hora. Lá da sala, o Sr. Gu grita para sua filhinha Jaquyu que o irmão favorito dela estava ali. Shen Hansheng iria almoçar juntamente com eles dessa vez. Ao ver a presença do Prota ali, ela corre até o mesmo com os braços abertos, muito feliz por tê-lo ali, enquanto o mesmo dizia que só veio até ali para vê-la. Que fofinha, pô. Segurando a mão do nosso querido Prota, a menininha diz para dizer ao mesmo que agora ela sabe o que da senhorita Xiaoyu, e na hora o pai dela ouve isso e fica se perguntando que carambas era que. Nem eu sei, meu velho. O Prota agradece ela dizendo para ela falar sobre isso depois e reflete que isso lembra ele que da próxima vez que ele vir, tinha de comprar alguns presentes como brinquedos ou cadernos para ela como forma de agradecimento. Logo da cozinha, a mulher grita alertando a todos que o rango finalmente estava pronto, e o Sr. Gu logo convida o nosso querido Prota para comer junto deles novamente. Depois do almoço, o professor pergunta ao Prota se ele conhece uma garota chamada Shen Yushu da classe deles, e na hora o Prota fica muito curioso para saber sobre o que o mesmo queria na verdade com ela. Ele então responde que a situação familiar dela não é boa e que ela tentou solicitar uma bolsa
bolsa de estudo para pobres, mas ela já estava presa no comitê da Liga Jovem incompleta, dizendo que Shen poderia dar uma olhada quando vier novamente. Ao ver a expressão de surpresa no rosto do Prota, Guo pergunta ao mesmo se tinha algum problema, mas no mesmo momento, quase desesperado, Prota responde que não e que já precisava voltar até a escola urgentemente. Mais tarde, na sala de aula, um dos companheiros do Prota resmunga que não quer ir para a sala de aula de férias, e o Prota resmunga que também tá exausto pra isso. Mano, e aquele cara de chapéu ali no canto, vocês lembram de alguém? Mas enquanto eles estavam ali resmungando numa boa sobre o que deveriam fazer ou não, uma garota chega até o Prota chamando por seu nome, dizendo ao mesmo que ele deveria acompanhá-la imediatamente. Assim que eles chegam no lugar mais afastado, ela mostra um envelope ao Prota, que fica olhando surpreso para aquilo, enquanto a Ruivinha pergunta para Shen o que significava tudo aquilo ali. Meio nervoso e preocupado para um caramba, ele fica se perguntando como é que a carta que ele deu para Yushu foi parar nas mãos dela assim literalmente do nada. Ele responde que não irão fazer esse tipo de caso entre eles e que conheciam também os pontos fortes e fracos um do outro, e que também se conheciam como se não tivessem com roupas. Que frase é essa, meu rei? Ela então grita que aquela carta foi que Yushu pediu para ela dar a ele, e na hora o mesmo pergunta se ela chegou a abrir o envelope que ele deixou em cima da mesa para ela. A garota responde que Yushu não abriu nada, mas ela sim, e o Prota pergunta se já que ela abriu, então por que caramba chamou ele até ali e por que também estava tão estressadinho daquela forma. Ela então diz que, pra ser honesta, um cara como Han Sheng não pode ir atrás de qualquer garota, ou talvez um amigo do colegial possa fazer o mesmo e parar de se meter com Shen Yushu. O nosso rapaz não entende nada do que estava acontecendo ali, então dispara perguntar à garota o porquê ela estava dizendo isso, como se ele tivesse na verdade magoado pra caramba Yushu. Ela grita que o Prota deu a Yu 500 doletas e que isso é assédio, uma coisa de um assunto muito delicado, porém infelizmente ela não se atreveu a abrir o envelope e o Prota só responde que não fez com má intenção. Han Sheng então diz que de qualquer forma ela poderia confiar nele para não machucar Yushu e que se ela não concordar em abrir ou falar com ele, definitivamente ele não irá forçar a mesma. Ela até pergunta ao rapaz se ele estava falando sério, mas no mesmo momento pede para ele deixar isso pra lá, pois todos na classe estavam convencidos dele e que a maioria das meninas também confiavam nele, por isso ele teria de agir de forma correta. Vendo que aquela garota chata pra caramba ali só dava de gracinha e perturbando já sua paciência, Shen simplesmente responde pra ela não ficar agindo dessa maneira. Logo ele finalmente se dá conta de que Ru estava completamente emburrada e dispara dizer pra ela que ele não consegue acreditar que ela realmente está apaixonada por alguém. Esse cara é muito debochado, mano. Deixando a garota sem jeito, ele diz que queria apresentar a ela um colega de quarto, Jin, e que ele é muito inteligente e também muito prestativo, e completa que se ela quiser passaria o seu número de telefone. Porém ela simplesmente começa a se retirar dali, deixando o Prota conversando sozinho. Porém no meio do caminho ela para e diz que as meninas da classe não se sentem de boa com os meninos, e que algumas pessoas propuseram sugestões sobre fazer amizade entre meninos e meninas da mesma classe. Uma é se familiarizar com os outros e a outra é aumentar a coesão coletiva. Enquanto fuma, o Prota reflete que essa é uma boa ideia e não apenas para se conhecerem melhor, porém também assim teria então uma chance para conhecer melhor os seus parceiros e ele conheceria melhor Shen Yushu. Sheng então pergunta qual era a opinião dela sobre isso e a mesma responde dizendo que não é nada mais do que reunir todos para comer e cantar uma modinha do milionário José Rico. Que isso, filho? Lançou a braba? Shen então responde que isso é muito antiquado, mas as meninas estão em grupo como nos dormitórios, e se quiserem que isso tenha um efeito real, teriam de encontrar então uma maneira de dividi-las em grupos pequenos. Ao ouvir isso, a garota reflete que Han Sheng tinha muita razão no que estava dizendo, então dispara perguntar ao mesmo o que é que ele tinha em mente. Mas o Prota responde a ela novamente dizendo que quando ele voltar para o dormitório e pensar melhor sobre isso, então dará a ela uma resposta, a melhor que ele puder. Ela se retira dizendo que se era assim, então já estava indo, pois tinha algumas coisas que ela precisava mesmo resolver, mas nessa hora Shen pede para que ela esperasse um pouco. Sheng então dispara dizer que agora que ela terminou de falar, tem uma coisa que ele precisava e muito conversar com ela, e que isso não dava para esperar. E na hora ela pergunta do que é que ele estava falando para estar assim desesperado. Ele pergunta por que ela não disse a ele que se candidatou a uma bolsa de estudos para Shen Yushu antes das férias e que ela estava presa no comitê da Liga Jovem. Ao ouvir isso, a garota de primeira mão fica completamente assustada, mas o Prota diz que naquela época concordaram que se ela não conseguisse resolver um problema, então iria deixá-lo ajudar. Ele acrescenta que é bom que ela tenha uma autoestima boa e motivação, porém não pode deixar que os sentimentos pessoais acabem atrapalhando no caminho de coisas importantes. Ela, emburrada ainda, pergunta ao Prota quem foi que falou pra ele que não daria conta disso, e que na real ele irá voltar para o comitê depois das aulas e talvez agora ela consiga isso. Porém o Prota responde que se é assim então tá de boa, mas ele irá com ela ao comitê da Liga Júnior depois das aulas, e também irá descobrir sobre a situação dela, e na hora a garota concorda. Mais tarde a garota diz para Yushu que com relação ao pedido do Sr. Guo, ela diz que ele irá ao comitê da Liga de Jovens com eles, mas pela tarde a coitada já fica meio em choque. Mas assim que o Prota entra na sala de aula, ele se depara com a coitada de Yushu debruçada sobre a mesa muito triste, e ele fica completamente comovido pela situação da garota. Logo eles vão até o escritório de comitê e dessa vez eles estavam os três juntos, mas Yushu ainda muito preocupada. Então outra garota chega simpatizando, pedindo desculpas ao Sr. Wu por incomodar novamente, e o Eping pergunta a eles o porquê eles estavam ali novamente, sendo que ele já avisou que existe um processo todo para solicitar a bolsa de estudos para estudantes pobres, e que além disso Yushu não tinha documentos o suficiente para isso. Preocupada, a garota pergunta a Yu quanto tempo vai demorar, e ele responde que pode levar o tempo que ela quiser, porém uma vez verificada, a subvenção será definitivamente concedida por completo. Nervosa, ela diz que tem se candidatado desde antes das férias e eles disseram que começariam a verificar, porém o que é que ainda estava incomodando e atrasando esse processo deles. O cara, muito irritado, responde que a escola tem as suas próprias regras e também um sistema financeiro, portanto ela precisa entender isso e aguardar como todos faziam. O silêncio toma conta de toda a sala, enquanto em pensamentos ela reflete que dessa vez não pode deixar que Shen Han Sheng subestime o Sr. Yu e estrague tudo igual da última vez.
Então diz ao Sr. Yu que sabe que a família de Yushu é pobre e ela só come 30 centavos de arroz e sopa de ovos de algas grátis, literalmente todos os dias sem nenhuma exceção. Ela também trabalha na biblioteca todos os dias até às 22 horas e agora irá trabalhar na cantina meio período para economizar assim o dinheiro que ela usava no jantar. Quase chorando e irritada, ela bate na mesa dizendo ao Sr. Yu que esse tipo de coisa ele não conseguia ver através daquele lugar em que ele sempre estava, por isso poderia acabar fazendo uma injustiça. Mas mesmo depois de todo esse discurso, o cara simplesmente fica caladão na boa. E a garota já perde a paciência dizendo que se ele nem sequer queria ver a situação, então não merece mesmo ser um professor. Irritadaço, ele puxa um selo de sua gaveta e grita para a garota dizendo que se ela é tão boa e tão melhor que ele assim, porque ela não pegava o selo oficial e se encarregava de aprovar a garota por conta própria então. Shen, vendo que Ling Yu não tava com a cabeça no lugar, alerta para ela não fazer nada de estúpido, enquanto a garota grita para ele dizendo que não devia impedir de estar do lado dela, já que gosta tanto assim de Yushu. Vendo o secretário ali em meio a tudo aquilo muito serião, o prota diz a Yu que ele sentiu muito, e mais tarde iriam voltar ali para se desculparem com o mesmo, pois Ling Yu estava fora de controle agora. Os dois puxam a garota para fora da sala do secretário, enquanto a mesma, desesperada, gritava para eles soltarem ela e não tirassem ela dali para que assim ela pudesse resolver isso de uma vez por todas. E mais tarde lá fora, sentados no chão, os três estavam eufóricos, mas Shen pergunta pra Ling Yu se ela já tinha se acalmado pelo menos um pouquinho. Coitada, mano, a mina coringou por completo, véi, cê é doido. Chorando, ela diz que o Yushu cumpriu todos os requisitos, mas por algum motivo do destino, ela não queria provar a mesma, que tenta consolar a sua amiga, que já estava muito irritada. Ainda chorando, ela pergunta para Yushu o que a mesma iria fazer agora, que não conseguiu aprovação, mas a garota responde que na verdade estava de boa e que ela por fim iria ficar bem acima de tudo. Em um suspiro, Han Sheng diz que ela poderia lhe dar os documentos da candidatura de Shen Yushu, e Ling Yu pergunta ao mesmo se ele realmente podia organizar tudo isso, mas o prota responde que não tem certeza, porém, se ela deixar ele intervir antes do resultado final, definitivamente isso será mais fácil e eles terão então mais chances de aprovar Yushu. Meio brava, ela retruca dizendo a Shen que é inútil intervir antes do resultado, afinal o professor não conhece as regras e sinceramente ele não tava nem aí pra Yushu e pro futuro da mesma. Deixa Han Sheng reflete que não é que ele não conhece as regras. A verdade de tudo é que Ling Yu realmente não conhece a política humana e por isso não conseguiu a aprovação de Yushu. Logo o prota volta até a sala do secretário e se curvando diz o seu nome e literalmente todas as suas qualificações e tarefas, explicando também o porquê ele tinha autoridade para estar ali junto com ele. Ele disse que aquela garota que estava ali há pouco entendeu a situação de uma forma muito errada e disse algo mais errado ainda no calor do momento e pede por favor para que ele não levasse isso pro coração. Ele responde que estava tudo bem quanto a isso e no mesmo momento Shen avista alguns documentos e corre atrás deles para verificar, enquanto o secretário fica só de bisóia nele. Para minha surpresa e a do secretário também, o nosso querido prota na verdade estava limpando toda a sala dele e organizando todos aqueles documentos que estavam muito zoneados. E depois de passar um bom tempo de o prota limpando aquela sala, o secretário simplesmente se levanta e diz para dizer ao prota que ele estava indo comer e sorridente o garoto consente. Assim que o secretário volta, ele acaba se deparando com o prota e na hora ele pergunta ao mesmo por que carambas ele ainda estava ali. Afinal, ele não deveria mesmo era estar na aula. Sorrindo, o garoto responde que não tem aula à tarde, enquanto Yu diz que ele limpou todo o escritório mais cedo, então se não tiver aula mesmo, deveria voltar para o dormitório do mesmo. Todo contente, Han Sheng diz que apenas limpou o chão do escritório pela manhã, porém ele ainda não tinha limpado os móveis e tirado o pó dos lugares. Que cara mais prestativo. Enquanto o prota dava um belo talento na sala do secretário, o mesmo reflete que isso não fazia a menor diferença para ele, e que na verdade queria ver quanto tempo Han Sheng iria aguentar ficar limpando ali aquela sala. Depois de passado muito tempo, o secretário Yu diz ao prota que ele não deve ter de vir pela manhã, pois ele já limpou tudo e não tinha mais nada sujo para ele limpar. Mas ainda sorrindo, Han Sheng responde que ainda tinha os cantos da sala e que na verdade essa tarde ele só limpou o exterior do armário e não por dentro, e nem sequer organizou as coisas que estavam lá. E não deu outra, na manhã seguinte lá estava o nosso querido prota dando mais um belo talento na sala do secretário, que por algum motivo ainda não se incomodou com o garoto. E mais tarde o prota ainda estava lá arrumando a sala do mesmo depois de ter limpado todo o chão. Agora ele estava organizando a estante de livros do mesmo enquanto o cara não diz nada. Já haviam se passado mais de 3 dias consecutivos que o nosso querido Shen Han Sheng ia até ali para limpar e organizar a sala do secretário e sempre deixava a sala um brinco. Finalmente, depois de um bom tempo limpando a sala daquele velho xarope que parecia não estar nem aí pra paçoca, o secretário pergunta ao prota como era o nome do mesmo. Mais sorridente ainda, ele responde ao secretário que o seu nome era Shen Han Sheng e que ele é o presidente de classe e também do departamento de humanidades e ciências sociais, e na hora Yu se surpreende. Oferecendo cigarro para o prota, ele pergunta ao mesmo se ele fumava ou não, e na hora Shen responde que na verdade depende muito da situação e que se fosse o caso sim, parece os Peaky Blinders, mano, não para de fumar. Enquanto eles fumavam, o secretário pergunta ao prota se era realmente verdade que a família de Shen Yushu era extremamente pobre como eles diziam tanto. Sheng então responde que sim, e que na verdade os pais dela morreram muito cedo e por esse motivo ela cresceu sob os cuidados de sua velha avó que não tinha muitas boas condições e nem muita saúde. Deixando o secretário meio cabreiro, o prota ainda diz que Shen Yushu tentou economizar dinheiro, comendo apenas arroz e sem vegetais e viveu com menos de 50 yuans por mês. Porém, ao ouvir isso, ele fica um tanto quanto comovido e vendo o prota fumando, ele apaga o seu cigarro e diz para dizer ao prota que então realmente assim, que professor mais doido esse, mano. Shen ainda entrega uns documentos ao secretário para ele encorajar os estudantes a iniciar os seus próprios negócios. Afinal, ele não esperava que uma faculdade tivesse uma política tão boa quanto essa. Yu responde então que era só para mostrar, pois a escola não tem muitos recursos para apoiar os alunos com isso, e que o máximo que podem fazer era alugar alguns quartos vazios no térreo do prédio da escola. Ouvir isso não deixa o nosso prota nada desanimado, e na hora ele diz para dizer ao secretário que isso até que era uma boa localização, pois teriam pessoas entrando e saindo o tempo todo. Yu ainda diz que hoje em dia os estudantes universitários aspiram a estar aos olhos
olhos do público, para que então não ficasse preocupados com esse tipo de coisa. Então o secretário diz ao Prota que o mesmo não precisava vir até ali pela manhã para limpar o escritório, pois o que ele precisava mesmo fazer era entregar aquele formulário ali para Shen e o Shu preencher. Nem mesmo Han Sheng sabe o que responder para o secretário na hora, completa dizendo que falou com o professor Guo na noite passada, e que a história que Shen contou realmente era um fato. E deixando o Prota ainda mais sem palavras, ele diz que se caso Shen e o Shu preencherem e der a ele, então estará ali na próxima semana se a ajuda puder vir. O cara consegue tudo que quer, mano. Rapidamente o Prota pergunta ao secretário se ele ainda tem que apresentar os documentos do governo da cidade natal de Shen e o Shu para conseguir então a aprovação da mesma. Mas sorrindo, o secretário responde que aqueles ali são apenas os documentos de apoio, e não importa se eles são verdadeiros ou não, no final ninguém realmente não dirá nada. E olhando para o formulário todo contente em suas mãos, o Prota reflete que definitivamente Ling Yu não entende nada sobre a bondade humana e por isso não conseguiu o formulário antes. E com o Prota lá, todos eles ficam contentes, dizendo ao mesmo que finalmente tinham recebido a proposta dele e que só conseguiram graças a ele. Han Sheng responde sorrindo que estava tudo bem e que na verdade daria a eles o benefício, enquanto Ruivinho dizia ao Prota que sabia que ele estava certo desde sempre. Porém, sorrindo pra caramba, o nosso Garanhão responde que na verdade, dali a alguns dias, eles terão algumas atividades mistas na sala de aula. O maluco é muito apelão, pô, ele veio do futuro, então nem vale. O que deixa os garotos mais animados é o Prota dizendo que Ling Yu propôs jantar e cantar, e na hora o cara responde que mesmo uma mulher chata como Hun Ling Yu poderia dizer realmente coisas boas. Mas o Prota completa dizendo que na verdade ele não aceitou essa proposta, e os garotos irritados perguntam a ele o que é que tinha de errado com o mesmo para ele recusar uma coisa dessas. Han Sheng então responde que ele é muito jovem e nem pensa no efeito de comer e cantar, pois no final transformou-se em um evento no dormitório e ele terá um brinde e um rosto. Extremamente interessado naquela situação, os garotos dizem ao Prota que se o mesmo tem uma ideia, então tinha de dizer a eles o quanto antes, pois eles mal podiam esperar para irem ao encontro com uma deusa. O Prota então diz que o Centro de Atividades Estudantis exibe filmes na sexta-feira à noite, e os ingressos custavam apenas $3 cada. Por isso, ele iria comprar 54 ingressos para fazer uma mistura entre meninos e meninas. Ao ouvir isso, o Ruivinho fica muito sem graça e diz para dizer ao Prota que se for esse o caso, então ele poderia sentar ao lado de Shang Yanyan. Mas quando ele vai falar com o Prota sobre o que achava, alguém interrompe o mesmo. Era Shen dizendo que os seus cigarros acabaram e que não pode continuar com seus pensamentos. E se ele cometer um erro no bar do coquetel e acidentalmente colocar Shenlong longe de Yanyan. Na mesma hora, o garoto entende o recado do Prota e diz que irá descer para comprar os cigarros dele agora mesmo, e que ele deve esperar para certificar de que a mente do mesmo estará mais clara do que a luz. Ele sai correndo na hora e sorrindo dispara ao Prota que estava indo quanto antes, enquanto o mesmo gritava para o garoto que não queria cigarros nacionais. Depois de tudo isso, nosso garoto vai até Shen Yushu e diz a ela que recentemente ele não tem ido às aulas, e pergunta se por algum acaso ela sentiu a falta dele, e isso deixa a coitada mais envergonhada. A menina não diz absolutamente nada, enquanto o Prota continua dizendo que se ela precisar de ajuda antes dos exames, então ela poderia perguntar a ele que ele daria uma ajuda a ela. Porém, novamente, ela não responde nada para o Prota que fica incomodado, e pergunta rapidamente se ela estava ouvindo ou não o que ele falou, e logo ela consente. Porém, enquanto ele conversava com a garota ali, Hun Ling Yu aparece muito irritada, e grita com o Prota perguntando se ele estava enchendo o saco de Shen Yushu de novo. Sorrindo, ele responde que tem um formulário de eleição para estudantes carentes, e que ela podia pedir para Shen Yushu preencher aquilo ali o quanto antes, por essa ela não estava esperando, hein? Incrédula para caramba por Shen ter conseguido aquilo, ela pega o formulário na mão, dizendo que o monitor da classe tem ajudado muito com a bolsa de estudos para estudantes carentes. A coitada agradece ao Prota que, inconveniente como sempre, responde que não foi nada, e que eles poderiam dormir juntos qualquer dia desses. Que tipo de pedido é esse, cara? Ling Yu diz ao Prota que realmente não tem certeza de que o dinheiro virá, e ele responde que ainda não pode dizer, pois ele tem que ir conversar com ela diretamente mais tarde, e completa dizendo que a propósito sobre a ligação de classe, porque é que ela não organizava um filme no Centro de Atividades Estudantis, para que assim eles pudessem pôr o plano deles em prática. Afinal, esse é um lugar que organiza um filme todas as sexta-feiras, e acrescenta dizendo que usará sua taxa de aula para comprar 54 ingressos, escolhendo os dois lados, um do lado do outro, e depois irá organizar uma rifa para meninos e meninas irem juntos ao cinema. O Prota completa dizendo que essa foi a forma inovadora de dividir o grupo do dormitório, pois o filme é uma ótima maneira de romper grupos de dormitórios e que se você não sabe, quem está ao seu lado acaba sendo uma surpresa. Shen então se levanta dizendo a Ling Yu que se ela não é contra essa ideia, então o assunto já estava resolvido por completo e ele estava indo para o seu lugar imediatamente. O Ling Yu explica para sua amiga que estava meio desconfortável de que na verdade era só um filme e queria ajudá-los na bolsa de estudos para que então ela pudesse ser aprovada. E ainda completa dizendo para Yushu ficar de boaça, pois vai ser muito tranquilo mesmo. Mas se caso Shen tocar nela, era só gritar alertando todos que o problema acabaria ali, na frente de toda a sala. Com a maior cara de cansado, o Prota dispara dizer que para enriquecer as atividades dele de lazer e aumentar a coesão de classe, estará organizando uma sessão de filmes na sexta-feira à noite. E apontando a caixa, ele diz que a fim de incentivar a amizade entre os estudantes meninos e meninas, os lugares serão aleatoriamente sorteados e assim será bem mais divertido. Geral fica contente, logo uma garota diz que é como assistir um filme na escola quando estava no ensino fundamental, e que na verdade já fazia muito tempo mesmo desde que fizeram isso, mas realmente era muito divertido. E depois dessa ideia extremamente genial do Prota, geral se levanta para ir em direção ao mesmo e tirar então os papeizinhos dos sorteios de lugares do cinema. E o Shu fica muito tristinha vendo que tirou o número 706, já logo imagina Shen Han Sheng com o número 707, dizendo que eles podiam comemorar, pois ficariam então juntos. Logo uma linda ruivinha chega até o Prota chamando ele de presidente, mas assim que se aproxima dele, ela cochicha perguntando ao mesmo qual assento ele tinha ali com ele. Ele responde sorrindo que não é bom assistir sabendo quem seria o par, e que era como um casamento à moda antiga, afinal essa realmente era a graça da coisa. Esse Prota às vezes não fala lé com cré, porém acabando
acabando completamente com a graça dela, que queria mesmo sentar ao lado do prota. Então ela pega o papel dele para ver se ele sentaria ou não ao lado dela. A coitada recebe a triste notícia de que na verdade não era o número que ela queria, e se retira dali dizendo tanto faz, e o prota fica meio na bad sem entender bolhufas do que tava ali acontecendo. Já na sexta noite, depois de tudo que aconteceu, nosso prota fica feliz ao ver que os seus manos já estavam até mesmo preparados para a festinha no cinema. Eles finalmente saem dos dormitórios extremamente felizes e contentes, enquanto o prota comemora, pois o seu plano realmente estava dando muito certo. Vendo tudo aquilo, Shen Hansheng reflete que parece estar indo tudo muito bem, e que então irão ver quantos casais terão pela noite, porém pelo menos não será o mesmo de antes, quando os meninos e meninas da sala de aula não se falavam direito. Mas mesmo depois de um tempão esperando ali fora, Hansheng percebe que o Shu ainda não tinha descido, e logo ele se pergunta o que carambas aconteceu para ela estar demorando tanto assim como estava. Logo ela aparece toda arrumadinha, pedindo desculpas ao prota pelo atraso, e explica que ela estava lendo e acabou perdendo a noção do tempo. Dá mó dó dela, mano, a mina é mó gente boa. Já no caminho, o prota alerta Yushu que na verdade o filme era muito longo e talvez ela quisesse pegar alguma coisa pra comer, e isso já deixa a coitada envergonhada perguntando o que é que ele tinha em mente. Meio encucado, ele responde Yushu dizendo que ele ainda não tinha pensado sobre isso, mas que ela deveria entrar e se sentar, pois ele iria ver alguma coisa pra eles comerem. Assim que a garota entra sozinha na sala de cinema toda triste, ela reflete consigo que acabou deixando Hansheng com raiva, pois ela se atrasou e deixou o coitado esperando para todo sempre. Mas estando um baita assustando a garota, ele aparece literalmente do nada, dizendo a garota por que raios ela estava parada ali assim no meio do nada, e que agora eles poderiam então se acomodar. E por estar muito escura, a garota vergonhosa que sua pomba, ela acaba escorregando no chão e seu coração para, ao se imaginar caindo ali na frente de todos ali no cinema. Mas para a sorte dela, o nosso querido prota cavalheiro consegue segurar ela a tempo antes mesmo que a mesma caísse no chão, igualzinho o Peter Parker segurando a MJ. Com Yushu muito envergonhada mesmo, o prota diz que ela tem de tomar mais cuidado, e por isso irá levá-la consigo para que ela não tropeçasse e caísse no meio do caminho de novo. Durante o filme, o prota resmunga em pensamentos que já viu esse filme diversas vezes, porém ainda tinha que fingir mesmo que estava vendo pela primeira vez. Essa é uma tarefa chata e difícil mesmo, hein? Olhando Yushu, ele reflete que aquela garota ali não pode nem mesmo comer carnes, porém seus pulsos ainda eram carnosos, e que se o secretário soubesse disso, definitivamente ela não conseguiria bolsa de estudos. Em meio a toda aquela ceninha ali, o prota aproveita para tentar tirar uma casquinha e enfia a mão no balde de pipoca, colocando a sua mão em cima da de Yushu, que muito envergonhada tira a mão do mesmo na hora, porém ele faz um sinal para ela ficar quieta, e diz para dizer que agora era a melhor parte do filme, por isso ela devia mesmo prestar mais atenção no filme. E depois de tantos momentos vergonhosos, a garota pergunta para o prota o que foi que o mesmo achou do filme, porém ele apenas reclama que suas pernas estavam dormentes de tanto ficar sentado, lá ele 1000 vezes. Ele responde que talvez isso tudo foi apenas porque as pessoas que estavam ao seu lado eram completamente diferentes das demais pessoas no cinema. Sorrindo, o nosso Ganeão diz para perguntar à garota se ela então iria querer ir ao cinema com ele de novo na próxima vez, porém a garota com muita vergonha apenas fica quietinha. O prota então diz para dizer que entenderá como um sim, já que ela não disse literalmente nada, porém a garota sem jeito diz a Shen que não foi isso que ela quis dizer. E no meio da conversa dos dois passa um carinha muito nada a ver correndo pelos dois e acaba empurrando o prota para cima da coitada da garota. Hansheng praticamente dá um beijo na testa dela e na hora lá de longe o corredor grita para o prota que sentia muito pelo empurrão. Maluco conveniente, né? Mas antes que o prota pudesse pedir desculpas por algo que ele nem sequer tinha feito, Yushu empurra ele para longe perguntando ao mesmo o que é que ele estava fazendo. O prota logo cai no rio e se levanta desesperado perguntando a Yushu se ela realmente queria matar o próprio marido. Até mesmo nesse momento o cara não para de perturbar, mano. A coitadinha vendo tudo aquilo fica desesperada sem saber para onde correr ou o que fazer. Até mesmo o corredor chega até o prota perguntando se ele estava bem. Mas vendo a garota completamente sem reação, o prota chama a atenção dela perguntando o que é que ela estava fazendo e por que não tinham puxado pra cima ainda. Toda triste, ela pede desculpas para o prota dizendo que sentia muito, enquanto o mesmo, meio chateada, apenas responde que ia se trocar, mas que ela poderia então voltar ao seu dormitório. E lá se vai o prota e meia-noite todo molhado e espirrando, enquanto a querida Yushu fica apenas olhando pra ele de longe e sorrindo. Já no dormitório, o amigo do prota abraça o mesmo resmungando que realmente não tinha sorte, mas Shen pergunta pra ele como o mesmo pode ser pior do que ele. Preocupado com Shenlong pergunta ao mesmo o que aconteceu com ele, porém o prota responde apenas que caiu no lago, mas queria saber o que houve com Shenlong. Chorando, ele diz ao prota que Shang Yanyan deu o bilhete para alguém e ele acabou vendo o filme inteiro com a mãe dele. E na hora os garotos começam a rir disso. Logo Hansheng abraça o seu mano consolando ele, dizendo que não precisavam desse desespero, pois as coisas iriam mudar para o lado deles. No dia seguinte, lá estava o amigo do prota todo chorando e cantando evidências, muito na sofrência. O cara tá sofrendo tanto que cantava evidências logo pela manhã, mano, que brabeza. Mas de repente, alguém manda um travesseiro na cara do coitado, mandando ele parar de cantar e deixar as pessoas dormirem, pois tudo isso não passava de um amor perdido. Vendo Shang irritado com seu brother, um outro amigo parecido com Harry Potter aparece pedindo ao prota para deixá-lo desabafar, pois não é fácil superar um amor perdido. E completa dizendo que ouviu alguns dias atrás que uma garota da Universidade Dongdua caiu de amor e se perdendo por completo acabou pulando do terceiro andar. Ouvir isso é um baque tanto para o prota, pois ele se lembra na hora de que sua querida Xiao Hongliu era dessa mesma faculdade, pois o dormitório dela também ficava no terceiro andar, e já se fazia muito tempo que eles não se falavam mais. No mesmo momento ele desce da cama desesperado, enquanto seu amigo pergunta ao prota se ele não iria continuar dormindo, afinal ainda era 8 horas da manhã. Mas o garoto simplesmente ignora e continua correndo com medo de que algo de ruim acontecesse com seu grande e verdadeiro amor. Não dá outro, o garoto corre com muita pressa até o dormitório da mesma, e chegando lá nem se apresenta, só diz que estava procurando por Xiao Hongliu. A mulher então pergunta ao prota como é que era o nome dele, e o mesmo responde que seu nome era Xiao Hongwei, o pai da garota.